Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a trabalhar com a biblioteca Matplotlib para plotar gráficos de forma fácil usando o Python. Então essa biblioteca é muito utilizada porque ela é muito simples de trabalhar e isso já te dá uma grande produtividade no dia a dia quando você precisa analisar dados, plotar gráficos ali mais simples e isso de forma rápida. Então vamos conhecer passo a passo como trabalhar com essa biblioteca. Então vamos lá pessoal, antes da gente começar efetivamente a plotar gráficos usando o Matplotlib, a gente vai entender quando que é legal utilizar essa biblioteca. Essa biblioteca é ideal quando você quer fazer plotagem de gráficos simples, ou seja, gráficos que não exigem tanto tipo de processamento ou tanto recurso. Por quê? Porque ela é uma biblioteca que naturalmente ela é muito fácil, muito simples de usar. Ela possui diversos recursos, tá? Mas é uma biblioteca que quando você usa o simples dela, ela funciona muito bem, ou seja, é muito fácil de usar os recursos mais simples dela e conseguir ter resultados mais rápidos. Com isso, essa biblioteca também aumenta muito a produtividade do cientista de dados. Por quê? Porque por ela ser simples, você consegue com pouquíssimas linhas ali de comando, você consegue plotar gráficos interessantes que já resolvem a situação que você está trabalhando. Além disso, ela fornece uma interface próxima ao MATLAB, então, ou seja, quem está acostumado a trabalhar já com o MATLAB não tem tanta curva de aprendizado para usar o Matplotlib, porque ela é baseada no MATLAB, então ela estende as capacidades do MATLAB e, além disso, ela mantém ainda a usabilidade ali, tá? E a maior desvantagem, na minha opinião, é o layout. Por padrão, essa biblioteca não entrega gráficos muito bonitos, gráficos que têm um visual tão atraente. Então, ou seja, você gasta muito tempo para customizar ela para ela ficar com gráficos bonitos e com visual bacana. Ok? Então, na minha opinião, essa é a maior desvantagem do Matplotlib. E quando que é útil utilizar ela? Ela é útil para análise e exploração de dados, até porque ela dá uma produtividade boa para o profissional, você não perde muito tempo para plotar gráficos para fazer uma análise, uma exploração rápida, e ela costuma ser bem interessante nessas situações. Então vamos lá, então a gente vai ver nesse vídeo como que a gente consegue plotar gráficos de forma muito fácil usando o Matplotlib. Então vamos lá. Bom, caso você não esteja usando o Anaconda, ou no caso aqui o Google Colab, e você quer instalar o Matplotlib, tá? Basta você digitar esse comando aqui, que é o pip install Matplotlib. E ao executar, ele vai fazer a instalação no seu ambiente. No meu caso, como eu estou usando o Google Colab, já está instalada essa biblioteca, não tem necessidade de executar. Como vocês podem ver aqui, ele já mostra que já está instalado. Bom, uma vez que está instalado o Matplotlib, o que eu vou fazer? Eu vou importar o pacote pyplot, que é o pacote que você consegue ter a maioria dos recursos dessa biblioteca. Você consegue trabalhar com todos os recursos dessa biblioteca. E é um pacote que está em ascensão, sim, o pacote que não foi depreciado como o Pylab. Tá? Então, vou executar o pyplot e vou dar um apelido para ele aqui de PLT. Pronto, executei. Então, já importei o Matplotlib e agora eu vou começar a trabalhar efetivamente com o gráfico. Então, o gráfico mais simples que a gente poderia utilizar e um dos mais usados é o gráfico de linhas, né? Onde a gente quer plotar gráficos ali, dados ali que tem um sentido de linha do tempo, por exemplo. Então, normalmente é utilizado com o eixo X relacionado a alguns dados temporais, tipo datas, tá? E o eixo Y, valores quantitativos. Então, por isso que esse gráfico é muito utilizado para dar sentido de temporal, linha do tempo, tá? Uma coisa que você tem que observar é cuidado a plotar várias linhas, porque a leitura pode ficar um pouco prejudicada, ou seja, pode ficar muito poluída se você tiver muitas linhas no mesmo gráfico. Vou executar aqui esse comando e ele plotou o gráfico para mim. Perceba que ele plotou um gráfico muito simples, né? Quando tem os dados de eixo X e os dados de eixo Y aqui, e eu tenho uma linha, né? Os dados de linhas aqui, gráfico de linhas aqui. E como que eu plotei isso? Vamos ver aqui o comando. Olha só, para plotar a gente viu plt.plot, que é o método que o pacote que a gente importou e demos um apelido para ele de PLT aqui, né? Bom, e aí a gente usa o método plot. E no método plot, pessoal, eu tenho que passar aqui os dados de eixo X, os valores do eixo X e os valores do eixo Y, ok? Então aqui eu tenho eixo X, vírgula, eixo Y. É isso que o plot, que esse método espera de argumentos mínimos para ele poder plotar. E em seguida eu chamo o método show, plt.show, e ele exibe o gráfico na tela para mim. Se você estiver utilizando o Anaconda na sua máquina, por exemplo,
né, o Anaconda instalado na sua máquina, você talvez vai precisar do comando matplotlib espaço notebook ou você pode querer usar o parâmetro inline. O notebook, ele permite que você plote o gráfico. E esse gráfico fica disponível, então é só executar esse comando aqui antes, tá? Se você estiver usando Anaconda. Ele vai permitir que você plote o gráfico ali no Jupyter Notebook e você consiga redimensionar esse gráfico. Já o inline não, o inline mantém o gráfico no nível da célula que você está executando, então não tem como você redimensioná-lo. Tá? Então você pode escolher um desses dois, caso você esteja trabalhando no Anaconda. Como eu estou trabalhando aqui com o Google Colab, não tem necessidade de utilizar isso. Vamos lá. Bom, agora a gente vai ver como definir labels para os eixos, né? Como definir um nome ali que vai ficar nos eixos que eu estou trabalhando. Então você pode perceber que na primeira linha eu importo o matplotlib novamente, não tinha necessidade disso. Deixei aqui caso você queira começar por aqui, só executar esse comando. O segundo comando aqui vem o plot, o método plot, e eu passo os valores de x e os valores de y, como eu falei lá em cima. E aqui, pessoal, eu uso o método ilabel e o ylabel, e o xlabel para definir um título para o eixo y e um título para o eixo x, que poderia ser qualquer coisa. E logo em seguida eu chamo o show. Então vamos executar. E aqui você pode ver que eu plotei o gráfico. E olha só o que temos aqui, né? Eixo x agora tem um label, tem um rótulo que eu dei para ele. E o eixo y também, o gráfico ficou normalmente como anteriormente. Então, gráfico de linhas comum. Agora a gente vai ver como alterar a forma dos pontos. Então a gente viu que a gente plotou um gráfico de linhas, mas a gente gostaria também de plotar um gráfico usando outro marcador aqui, outro ponto. Então, por exemplo, se eu quiser um marcador do tipo bolinha, né, eu posso definir esse O aqui, ó, após os dados de x e os dados de y, eu coloco uma vírgula e o terceiro parâmetro no caso seria esse O aqui, entre aspas, simples, e ele plota para mim, olha só. Então, em vez de eu plotar um gráfico de linha, eu plotei as bolinhas aqui que estão representando os dados. Tá? É muito usado em gráficos do tipo scatterplot, né? Então, vamos lá. Outra coisa que dá para fazer com o matplotlib, ou seja, acrescentando opções nele, é definir limites de visualização dos eixos. Então, às vezes, a gente quer aumentar a escala dos eixos ali. A gente tem uma visualização melhor. Como que a gente faz isso, né? Aqui vem os dados normalmente, como a gente viu anteriormente. E aqui eu vou usar o método eixos. E o método eixos me permite passar parâmetros que eu vou usar para customizar os meus labels ali, os meus limites, né? Então, olha só. O primeiro parâmetro aqui na lista é o 0 e o 6 que eu coloquei, que significa o valor de xmin e xmax. O que é isso? É o valor mínimo que eu quero começar o meu eixo x e o valor máximo que eu quero terminar o meu eixo x. Então, por exemplo, eu quero iniciar de 0 a 6. Aqui ele está de 1 a 4, né, como a gente pode ver. E o ymin e o ymax define o mínimo de y e o máximo de y. Então, eu quero de 0 a 6 aqui no eixo x e de 0 a 20 aqui no eixo y. Ok? Então, vamos ver como fica isso. Olha só. Então, assim, o que eu fiz? Eu alterei os limites aqui, né, dos meus eixos, tá? No meu eixo y e no meu eixo x. Você pode perceber que deu uma diferença maior aqui desse ponto, que seria o ponto maior no meu gráfico, né? Então, ou seja, olha só. Ficava bem ao extremo aqui do gráfico, agora ele está bem a distância maior, ok? Então, eu posso definir esses limites aqui de visualização. Bom, agora a gente vai ver como plotar mais de uma série no mesmo gráfico, né? Na mesma figura. Então, como que a gente faz isso? Olha só, imagina que a gente tem uns dados ali de duas linhas que a gente quer visualizar no mesmo gráfico. Então, olha só, eu vou definir um valor aqui de eixo x, um valor aleatório aqui de x1, tá? x2 recebe x1 e y2 recebe x1 com os dados ao quadrado. Então, ou seja, vou multiplicar os dados de x1 e y2. E y3 é a mesma coisa, recebe os dados x1, tá, elevado ao cubo. E com isso eu tenho duas séries, eu tenho x1 e y2 e eu tenho x2 e y3. E o que eu vou fazer? Eu vou passar para o método plot aqui, ó, no meu gráfico. Eu quero plotar a série relacionada a x1 e y2 e a série relacionada a x2 e y3. Só que eu vou dar um marcador diferente para cada uma das séries.
o marcador dessa série aqui vai ser R, esse tracejado aqui, né? E o marcador dessa segunda série de dados vai ser esse BS. Vamos ver como que fica isso. Opa, deu um erro aqui. O NumPy não está definido, desculpa, eu tenho que executar aqui para implementar o NumPy, importar o NumPy. Pronto, agora, olha só como ficou meu gráfico, né? Então aqui, ó, tem duas séries. A série que tem esse quadradinho aqui azul, né? E a série que é um tracejado aqui em vermelho, ok? Então a série do tracejado em vermelho ficou o R tracinho, tracinho, que o R nada mais é que a cor. Se a gente alterar isso aqui para verde, você vai para G de green, ele vai alterar isso para verde, tá? Então o tracejado seria a primeira série e o quadradinho azul, BS, é a segunda série, ok? Então com isso a gente consegue plotar mais de uma série de dados no mesmo gráfico. Bom, agora a gente vai ver os gráficos mais comuns, né? Então, ou seja, um dos gráficos mais utilizados são gráficos de barras, tá? Por quê? Porque esse tipo de gráfico é ideal para quando nós estamos trabalhando com comparação de valores. Então, a gente quer visualizar uma comparação de valores, né? Ou seja, qual a quantidade de vendas de um produto, né? A gente usa gráficos de barras que a gente consegue fazer facilmente com qualquer ferramenta. Então, fazendo isso em Python, vamos ver como que fica, né? A gente tem uma lista aqui de grupos, tá? Eu chamei isso aqui de grupos. Então, nessa lista eu tenho produto A, produto B, produto C, ok? E eu tenho uma outra lista que seriam os valores. E cada valor desse representa um produto. Então, no caso aqui, o primeiro produto A é o valor A, valor 1, produto B é o valor 10 e o produto C é o valor 100. Bom, e aí, pessoal, como que eu ploto um gráfico de barras com o Matplotlib? Muito simples. Eu uso o método bar. E o método bar recebe o parâmetro x e y, né? E aí, ó, o meu x vai ser os grupos, que serão as categorias aqui, né? Que eu vou definir. E meu y serão os valores. Então, vamos lá. Ao executar, ele me mostra aqui um gráfico de barra extremamente simples, né? Eixo x, os meus grupos, produto A, produto B e produto C. E no eixo y eu tenho os valores de cada um, respectivamente, tá? Então, gráfico de barra muito tranquilo aí, né? Vamos lá. Agora, a gente vai ver como plotar um gráfico de barras juntas. Mas antes disso, né, eu quero agora customizar um pouco o layout desse gráfico, porque o layout desse gráfico do Matplotlib é muito simples ali, muito limitado. Então, como que eu faço isso? Primeiro, eu vou importar o NumPy aqui novamente. Já importei, mas tá aqui caso eu precise dele aqui embaixo. Vamos lá. E aí, ó, caso você esteja começando por aqui também, aqui tem mais uma vez o PyPlot, a importação dele. Não tem necessidade de executar novamente, eu vou comentar isso aqui. E aqui, pessoal, eu vou customizar um layout. Um dos layouts muito famosos é o ggplot, tá? Que ele te dá um layout ali que é mais interessante, é mais bonito. E aí eu vou usar o ggplot aqui para a gente definir o estilo do nosso gráfico. Vamos lá. Então, pronto, ó, usei o plt.style.use ggplot. Se você consultar a documentação, você vai ver que existem diversos estilos que a gente pode configurar. Vamos lá. Então, eu configurei um estilo aqui. Aqui, ó, o código, mais uma vez, está importando o PyPlot, não tem necessidade, mas vou deixar caso você queira executar apenas esse gráfico aqui, né? E o que tem nesse gráfico? Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai definir uma figura, e essa mesma figura ela vai ser usada o eixo 1 e o eixo 2, e um subplot para dizer que eu quero uma figura com dois elementos ali, e um tamanho de 10,5. Simples assim. Então, cada plot terá o mesmo tamanho de figura, que é no caso 10,5. Então, você vai ver como que fica isso, né? E no eixo 1, que eu vou desse plot, eu quero um gráfico de barras, tá? Normal. E eu passei os valores de x1, de x, e os valores de y para ele. 1, 2, 3, 3, 4, 5. E já no eixo 2 desse gráfico, tá? Eu quero um gráfico de barras, só que horizontais. Então, tá aqui o bar H. Gráficos de barras horizontais. Então, olha só, passei os dados de x e y aqui para ele. E já no eixo 1, eu vou definir que ele vai ter um título, que é gráfico de barras verticais. Vai ter um label no eixo x, escrito eixo x, e um label no eixo y, escrito eixo y. Já no eixo 2, ou seja, no outro gráfico, eu vou plotar a mesma figura, eu vou ter um outro título, que é gráficos de barras horizontais, um label de x e um label de y. Tá? E vamos ver como que fica isso.
Pronto. Então, olha só, agora eu plotei uma figura, tá? Eu fiz um plot de uma figura com dois gráficos na mesma figura. E quando que isso é legal? Isso é muito interessante quando a gente quer ver, a gente quer fazer uma comparação de dados entre gráficos. Então, a gente pode fazer uma comparação de dados entre gráficos diferentes, mas gráficos que têm o mesmo sentido. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho um gráfico de barras verticais. E aqui, nesse segundo gráfico, eu tenho um gráfico de barras horizontais. Poderia estar comparando aqui algum tipo de dado entre esses dois gráficos aqui. Então, isso é bem interessante para isso. Em uma mesma figura, você pode plotar mais de um gráfico. Tá? Então, olha só, como que a gente faz? A gente define um subplot, tá? Uma figura, dois plots, que a gente vai, dois eixos que a gente vai ter ali, e define o tamanho dela. Então, se eu quisesse ter mais de um gráfico aqui, eu quisesse ter um terceiro gráfico, eu teria que dizer que eu ia ter mais um eixo aqui. Então, seria 3 eixos, tá? E aí eu configuraria o terceiro eixo, né? Poderia configurar o terceiro eixo aqui, tipo eixo 3. Ok? Então, isso é bem legal para a gente comparar dados ali com gráficos distintos, tá? Vamos lá. Bom, uma vez que a gente plotou esses gráficos aqui, né, e a gente mudou, você pode perceber agora que não tem um fundo branco, né? Esse gráfico agora ele tem um fundo mais cinza, ele tem um grid aqui, ó, que eu poderia ter mudado também, tem grids, tá? Então, ou seja, já mudou um pouco o layout, porque eu usei o ggplot. Agora a gente pode querer também dar mais cores para os nossos gráficos, e aí eu posso definir cores do estilo RGB. E ao fazer isso, isso me dá uma grande possibilidade de deixar gráficos com layout mais legal, mais interessante. Então, por exemplo, vamos plotar o mesmo gráfico que a gente viu aqui em cima. A diferença é que agora eu vou dar uma cor para cada plot ali, para cada gráfico, vou dar uma cor usando o código RGB. Então, aqui eu tenho o código da cor, né, no eixo 1, tá, no gráfico de barras normais. E aqui eu tenho outra cor, né, outro código de cor no eixo 2, é o mesmo gráfico lá de cima. Então, vamos executar aqui. Olha como que ficou. Então, aqui já melhorou um pouco. Eu dei uma cor diferente para cada gráfico, tá? Então, usando cores RGB, já melhora muito, né? Que você tem uma infinidade de códigos de cores que você pode usar para customizar seus gráficos. Bom, então vamos lá. Outro recurso muito usado é gráficos de barras alinhadas, né? O stacked, que a gente chama aí. Então, ou seja, como que funciona o gráfico de barras alinhadas? Também é muito legal para você ter uma visão de comparação de valores. Em vez de você ter dois gráficos na mesma figura, você tem dois gráficos, tá? E dois valores, ou no caso aqui você está comparando produtos, né? Dois gráficos de barras alinhados juntos ao mesmo gráfico. Então vamos ver como fica isso. Imagina o seguinte: imagina que eu tenho a quantidade de vendas do produto A e a quantidade de vendas do produto B. E eu quero plotar isso junto para eu ver isso alinhado, para ver como que isso está caminhando, tá? Então vamos lá. Eu vou criar um eixo X para o produto A e o produto B, ok? E com a separação desses eixos de 0,25 entre as barras. Eu quero ter uma mínima separação entre as barras ali. E como que eu faço isso? Eu pego aqui, ó, X1 recebe um array em NumPy, que recebe o tamanho dos valores do produto A. E X2 recebe, para cada elemento de X1, eu vou adicionar 0,25. Olha que simples, né? Eu faço um loop aqui, ó, for x in x1, x mais 0,25. Então, isso aqui é uma lista, armazena dentro de x1. Isso aqui é uma outra lista, que tem um loop aqui dentro, né? Para cada elemento de x in x1, eu somo o valor de 0,25 ao valor de x e eu acrescento aqui dentro da lista x2. Então, tem um valor aqui de x1, que nada mais é que um array com o tamanho máximo dos tamanhos da lista do produto A. Tá? Então, uns valores aqui. E depois eu uso esses valores aqui para compor o x2. Então, definir um espaçamento entre barras, só isso. E agora eu vou plotar as barras. Como que eu faço isso? x1, que é a posição, né, meu eixo x. x2 também no eixo x. E y, meu valor do produto A. E no eixo y aqui, o valor do produto B. Com width significa o tamanho que eu quero definir isso, 0,25. E o label quer dizer que isso aqui vai chamar produto A. E a cor vai ser B, de blue. E aqui, ó, produto B, a cor vai ser Y, de yellow. Beleza. Uma vez que a gente fez isso, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai colocar o nome dos meses ali nos labels, tá? A gente quer colocar o nome dos labels ali.
Como que fica isso? Eu vou definir uma variável chamada meses, e eu tenho agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E eu tenho sticks, que são as posições de onde eu quero que esses rótulos apareçam, tá? X_sticks. Então eu uso o método X_sticks para isso, né? Aqui vem as posições e aqui vem os nomes. Então eu vou plotar. Antes disso, eu vou inserir uma legenda no gráfico, vai ficar bem legal. E eu vou plotar um título de quantidade de vendas. Vamos executar isso aqui para ver como que fica. Olha só como que ficou. Então eu tenho aqui, ó, mês de agosto, os valores do produto A, no caso de azul, e o produto B de amarelo aqui. Mês de setembro, e aí vai. Assim eu consigo ter um gráfico de barras alinhadas, ou seja, um gráfico com barras de dois produtos, né, valores de dois produtos, que são alinhados entre eles, tá? Bem tranquilo, né? Bom, outro gráfico que faz a mesma coisa, o gráfico de barras, é um gráfico do tipo gráficos de barras horizontais. E quando que esse gráfico é interessante, né? Ele é muito interessante para fazer comparação. É muito usado, por exemplo, com a ideia de cronológica, né? Muito usado a gente vê aí em pesquisas eleitorais, dá um sentido de tempo, né? De cronologia de tempo. A leitura é simples e intuitiva e funciona muito bem quando a gente tem labels muito grandes. Se a gente tiver nomes aqui muito grandes no eixo X, isso não vai ficar legal quando a gente tiver muitos dados. Então, no gráficos de barras horizontais, você vai ver que isso é melhor, né? Porque isso fica visualmente mais interessante. Então, como que a gente plota gráficos de barras horizontais? Ó, aqui eu tenho os valores aqui, que é meus labels, né? Aqui eu tenho os valores, que são os meus valores do eixo Y. Barra H, grupos e valores. Pronto. Ao executar, eu tenho um gráfico de barras bem tranquilo. Produto C, produto B e produto A. Ok? Então, é um gráfico bem simples, né? Outra coisa que dá para fazer é usar o método YSticks. Tá? O YSticks permite que eu dê uma rotação ali dos meus labels. E com isso, se eu tiver muitas barras, né? Ou seja, os labels para não se sobrepor ali, eu posso dar uma rotação maior. E aí vai ter uma separação disso. Vou dar uma rotação de 45 graus aqui. Vamos ver como fica, ó. Pronto, agora eu alterei aqui, ó, porque o produto C deu uma rotacionada nele. Ele ficou ali na vertical, né? Então, ou seja, isso permite, quando você tem vários labels aqui, isso te dá uma visualização para não fazer sobreposição de barras ali. Gráficos de pizza, né? Gráfico de pizza é um gráfico muito comum, muito utilizado e dá sentido de proporção. Então a gente usa muito esse gráfico para mostrar dimensão ali de categorias, né? Então vamos ver um exemplo. Então, olha só, eu tenho valores aqui de uma lista que seriam valores de vendas, de exemplo, vendas. E para cada venda, isso representa um valor por label. Então, por exemplo, vendas no e-commerce eu tive 3.000, vendas em loja física eu tive 2.300, vendas por e-mail 1.000 e marketplace 500. Bom, e aí, como eu quero ver sentido de proporção entre as categorias, eu uso o gráfico de pizza, que ele te dá uma informação legal, que é, vamos lá, método pi, eu passo para ele os dados, que no caso as vendas, que eu defini aqui, né, a variável vendas, e labels, pessoal, vem os meus labels que eu defini aqui. E aí ele vai colocar os labels exatamente dentro das proporções ali. Então, vamos executar, ó, como que fica isso. Então, tem, ó, o maior label, no caso aqui, o e-commerce, tomou conta dessa proporção maior, né? Marketplace tem o valor de 500, ficou nessa pequena proporção. E-mail ficou aqui e loja física ficou na segunda maior proporção. Então, quando você quer dar um sentido ali de proporção no seu gráfico, na sua visualização dos dados que você está trabalhando, um gráfico de pizza funciona muito bem e é muito simples de plotar usando o Matplotlib, né? Duas linhas de comando fora os dados. Agora, uma coisa interessante é adicionar a informação de percentual entre as proporções, tá? Adicionar sombras para dar uma visualização ali talvez no estilo 3D e a separação de partes e legendas. Então, como que a gente faz isso? Olha só, aqui tá os dados, aqui no caso os labels, e aqui vem as vendas, né, como a gente viu anteriormente. Agora a gente define o nível de separabilidade entre as porções, entre as partes, que a ordem do vetor representa as partes, então a primeira proporção de separabilidade vai ser condizente com a primeira proporção do gráfico. Então,
0,1 vai ser para a primeira valor aqui de vendas, 0 para as outras todas. Então, ou seja, eu quero dar um destaque apenas na maior proporção. Porque eu sei que a maior proporção aqui no caso é vendas, eu quero dar um destaque aqui nessa proporção, para a gente ver como que fica. Aqui a gente define um formato de visualização com saída de em percentual, tá? E um formato de 1.1. Então, um dado ali, uma casa decimal. E eu vou definir que eu quero algumas sombras para dar um sentido de 3D, tá? E o explode significa a separação dos dados. Então, como que eu faço isso? Ó, gráfico método pi, dados, no meu caso aqui, meus dados de vendas, meus labels, tá? Auto PCT é o parâmetro que eu vou usar para definir que eu quero um percentual e o formato disso. Então, fica dessa forma aqui. Shadow igual a true significa que eu quero exibir uma sombra entre as partes ali. E o explode significa a separação dos dados. Bom, ainda assim, eu vou inserir uma legenda. Então, o método legenda aqui. E eu vou passar para ela qual vai ser os dados da legenda. Vai ser meus labels e a localização igual a 2, que nada mais é a posição da legenda na proporção. Vamos ver isso aqui. E o eixo o eixo aqui, o parâmetro eixos, eu coloquei equal, significa que será plotado em círculo, tá? O gráfico vai estar plotado em formato de relógio ali, em formato igual. Então vamos lá, vou plotar isso. E olha só como ficou, né? Então olha só, eu defini uma separabilidade entre as porções. Eu defini uma sombra, você pode ver que o gráfico ficou com a visualização aqui de tipo sombra aqui, né? Dá um efeito 3D no gráfico, mais legal. E as proporções, os percentuais de proporção, que no meu caso aqui ficou 1.1F, tá? Para dados aqui tipo float, né? 41.1%, 7.4%, 14.7% e 33.8%. Então, dessa forma, eu consigo customizar um gráfico de pizza muito simples, né? Muito tranquilo, pessoal. E aqui logo em seguida vem a legenda, que é a localização, no caso da legenda. O que eu compus dentro da legenda? E-commerce, loja física, e-mail, marketplace, tá? E aí, se eu definir que loc é igual a 1, ele altera a localização da legenda conforme a proporção do gráfico. Então, vem para cá, ó. Mas aí, na minha opinião, fica ruim porque ele sobrepõe aqui o nome do label, que é e-commerce. Então, se eu colocar 3, ele vai rotacionar isso, tá vendo? Poderia deixar aqui embaixo também. Então, fica a seu critério definir a localização da legenda, ok? Então, você pode ver que é muito simples de plotar, né? Só precisa de os dados aqui e 4 linhas de comando. Muito tranquilo. Outra coisa que é muito útil é a gente adicionar textos em gráficos, né? A gente precisa customizar o gráfico ou quer destacar um momento do gráfico, um ponto do gráfico, uma barra, algo assim. A gente quer destacar e a gente pode definir algo ali que chame a atenção da audiência quando ela visualizar o gráfico. Então, olha só, eu vou definir como que eu vou fazer isso, né? Eu vou importar aqui o NumPy e o que vai ter? Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um intervalo linear de dados aqui, ó, tá? De 100 números de 0 a 2, intervalo de 100 valores 0 a 2, só para eu ter os dados aqui de exemplo. E eu vou fazer o plot o seguinte, vou fazer um plot aqui, ó, definir uma legenda que significa linear, e um plot vai ser meus dados de x e x mesmo, tá? Os mesmos dados para x e y. E aqui o segundo plot vai ser x e x elevado ao quadrado. Vou dar um label diferente para ele. E line width significa que eu vou ter uma espessura de linha maior, tá? Line width é igual a 5. Então, como esse é um gráfico de linhas, você vai ver que essa espessura da linha vai ser maior. E aí, pessoal, eu vou definir um label para o gráfico do eixo x e y, né? X label, y label. Tranquilo, vou dar um título para ele. E vou colocar uma legenda, tá? Aqui que vem as configurações de texto, ok? Então, como eu vou plotar duas linhas no mesmo gráfico, eu quero plotar um texto quando essas linhas se cruzarem. E eu sei exatamente a posição disso. E aí eu vou definir a posição. A posição é essa aqui, ó. Então, antes de a gente ver isso aqui, vamos plotar o gráfico para você vai entender, vai ficar mais fácil. Olha só, eu tenho uma linha com espessura 5, que cruza uma outra linha com espessura normal, que é uma linha em vermelho. Então, eu tenho linear e eu tenho quadrático, ok? Agora, como que eu defino esse texto aqui, que aparece no cruzamento das linhas? Eu venho aqui, ó, e descubro a posição que eu quero. Então, imagine que eu quero plotar
escrever um texto aqui nessa posição, que é a posição 1 do eixo X e a posição 1 do eixo Y aqui, que no caso eu estou trabalhando, ok? Então vamos ver como fica isso, ó. Eu defini aqui, ó, que a posição do X, 1.00, e a posição do Y, que é 1. E aí eu sei exatamente onde foi feito um cruzamento. Eu fui lá e customizei o meu gráfico adicionando uma informação de texto. E aí eu coloquei assim, ó, cruzamento das linhas. Isso é muito comum em gráficos de dados financeiros, né? Font size, eu defini um tamanho para essa fonte. Coloquei fonte 9, eu poderia colocar um fonte 7 aqui para ficar mais discreto ainda, né? Horizontal, alinhamento horizontal, right. Então, ou seja, eu poderia definir que o texto está aqui, à direita da linha ou esquerda da linha, tá? O tipo de alinhamento do texto. Então, vou executar, ó. Diminuir um pouco ainda, né? O texto ficou mais sutil, né? O texto que eu inseri ali no meu gráfico, tá? Então você pode definir outras configurações aqui também, tamanho, e eu poderia colocar isso em outra posição, caso fosse interessante, né? Poderia definir um texto aqui nessa posição, adicionar mais uma vez uma linha dessa e definir um outro texto em outra posição, por exemplo, tá? Cabe a você, cabe a necessidade aí do seu gráfico e o que você quer expressar nos seus dados. Para finalizar, pessoal, vamos ver agora como plotar histograms. Como que é interessante os histograms, né? Os histogramas, quanto que esse gráfico é interessante. Eles são muito úteis quando a gente quer ver a distribuição de uma variável numérica, por exemplo. Então, esse é um gráfico muito interessante para isso. Ele é muito usado, né, em estatística descritiva, quem trabalha com estatística descritiva, e ele facilita a visualização de dados extremos, tá? Porque você consegue ver na distribuição list, tem poucos dados extremos, eles vão ficar distantes ali da maior concentração dos dados. E é útil em tarefas de análise e exploração de dados, tá? Então, por ser simples de plotar e por já te dar uma informação até interessante, esse gráfico é bem útil na análise e exploração, ou seja, você precisa de velocidade ali para tirar informações dos dados. Olha só, eu vou definir um valor aqui, os dados aleatórios aqui, né? Com média em torno de 0 e desvio padrão em torno de 1, ou seja, eu vou definir dados próximos da normal, vou colocar dentro da variável D, né? Definir isso. E aí, pessoal, ó, vou plotar o histograma com 10 bins, ou seja, 10 barras só, agrupar tudo isso em 10 barras. E como que eu faço? plt.hist, D, que é os dados, bins igual a 10, color, R de red. Vou executar. E ok, plotei um histogram, né? E o que o histogram me mostra? Ele me mostra como que está a concentração a maior concentração em 10 barras, né? Agrupando tudo isso em 10, ele me mostra como que está concentrado os meus dados aqui, tá? Muito simples, né? Mas esse gráfico é muito útil, é um gráfico muito útil, muito utilizado quando a gente está fazendo análise e exploração dos dados ou trabalhando com estatística descritiva, como a gente quer ver distribuição de dados, beleza? Bom, se você gostou dessa aula, comenta aqui abaixo, deixa um comentário para a gente, curte, compartilha para a gente fazer esse canal crescer. Eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço.